Deputado, o senhor se sente talvez uma vítima de maior erro jurídico do Estado, da história do nosso Estado? Se sim, o senhor já pensa talvez assim em até uma indenização por tudo que o senhor passou? Claro que eu uso a palavra vítima no meu livro. Mas, na verdade, a vítima de uma fatalidade, né? Foi uma fatalidade, um erro muito primário. E um erro que de repente tem uma certa facilidade hoje de a gente antecipar julgamento quando envolve uma figura pública. Há um desgaste tão grande do homem público, que o homem público nem entendeu muito bem isso, que ele está desmoralizado. Ele está tão desmoralizado a ponto que hoje tu caça um, e amanhã tu vai ver que aquele que caçou aquele vai ter que ser caçado aquele outro também. Quer dizer, não tem ninguém tão puro a ponto de poder. Eu mesmo, nos processos de impeachment, fico analisando. Quando eu vi aqueles deputados fazendo aqueles discursos, eu que conheço a maioria deles, sei que nenhum deles, e a maioria que foi ali está carregando uma meia dúzia de processos e vai lá e aponta o dedo para o outro. Eu acho que para alguém julgar o outro, ele tem que estar com uma vida ilibada, séria, correta e acima de qualquer questionamento. Mas não, é um picareta de repente julgando o outro. Isso é muito ruim e ainda sendo aplaudido. É mais ruim ainda a gente ver isso. Na sequência nós estamos vendo o desencadear disso tudo. Porque o mundo da política foi perdendo uma coisa chamada responsabilidade, seriedade e amor e cuidado pela coisa pública, pela coisa do povo. Ele não entendeu que ele é só um servidor que foi escolhido para estar lá para representar o povo. Ele esquece do verdadeiro papel, ele assume isso como se fosse dele, manda nisso e toma atitude como se fosse um poder dele. E isto é muito ruim. Agregado a isso veio esse mundo da negociação. Como é que um país pode ter 30 partidos políticos? Como é que se negocia com 30 partidos políticos? Você falou de negócio, negociação. Eu, graças a Deus, fui de uma época que aprendi. A minha época era 3 partidos. 3 partidos. Então, um partido ganhava uma eleição e tinha a responsabilidade de governar e o outro de fazer oposição. Hoje não, para não ter oposição, tudo negocia. E como é que negocia? Dando cargo, oferecendo favor, oferecendo benefício. E se precisar oferecer algum benefício, as consequências é isso que a Dilma colheu. Mas o que a Dilma colheu, o Lula colheu, o Fernando Henrique colheu, o Temer vai colher e a sociedade vai pagar. Todas essas negociações têm custo. Nenhuma negociação dessa é feita sem custo. E isso é uma tragédia para o mundo político. E quando eu falo, então, de vítima, e quando eu falo aí da vítima de uma fatalidade, eu acredito que a fatalidade foi a justiça não parar, analisar, esperar. Ela podia esperar com tranquilidade. Não esperou. Analisar com tranquilidade, porque eu não tinha para onde fugir, era um réu primário. Se eu tivesse cometido crime, eu ainda era um réu primário. Se eu tivesse cometido crime. Se eu tivesse cometido crime, ainda eu tinha residência fixa. Se eu tivesse cometido crime, ainda eu era uma pessoa que tenho todas as minhas coisas e a minha vida aqui. Quer dizer, portanto, eu não tinha para onde ir. Ninguém tem para onde ir hoje, depois de tirar teus documentos ou qualquer coisa, ser denunciado. Então, eu não tinha para onde ir. Então, o Estado não precisava se precipitar, podia ter toda a calma necessária e aí não teríamos esse dano que nós tivemos. Ao ter esse dano, eu entro com ação hoje, no dia de hoje, estou entrando com ação contra o Estado. E a ação é pedagógica. O mesmo que o Estado fez comigo, me acionando dos meus erros, meus equívocos, mesmo que eles não eram carregados da maldade e nem da má-fé, e sim dos equívocos e das limitações de um ser desprovido muitas vezes de conhecimento e carregado muitas vezes pela ignorância, não pela má-fé, e sempre que fiz os erros foi para ajudar, para servir e não para me beneficiar. Não tem erro que alguém denuncie que foi feito em benefício Nelson. Foi feito erros para beneficiar esse ou aquele, ou a comunidade, o evento, isso, aquilo. Foi assim os meus erros, mas erros porque fui mal orientado e eu não era detentor do conhecimento. Então, hoje entramos com ação contra o Estado para que ele também, se errou, primeiro reconheça o erro. Pedimos que reconheça. Segundo, reconhecer perante a sociedade que me prejudicou e prejudicou a minha família. E terceiro, a indenização financeira, porque a indenização financeira é pedagógica também. E ela precisa ser, o Estado precisa ser responsabilizado, como todos nós que erramos temos que ser responsabilizados pelos nossos erros.